Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que busca, como eu, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes você pode estar na sua casa, desmotivado, preocupado, com quem que eu estudo? Estamos aqui, através dessa mágica da internet, em busca de ampliar o nosso entendimento e conhecer melhor o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como toda obra digna de ser estudada, e é o caso dessa grandiosa obra, terceiro livro escrito por Allan Kardec com auxílio dos Espíritos, o primeiro livro dos Espíritos, segundo livro dos Médiuns e terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem detalhes, uma riqueza que eu não consigo entender numa simples leitura. Eu preciso de um estudo. E como toda obra para ser estudada, nós iniciamos do começo, que é a introdução. Nós estamos no 8º vídeo, estamos na metade da introdução. Tem muita coisa pela frente, muito detalhe, mas se nós não entendemos esses detalhes, essa riqueza que Kardec nos traz, o entendimento posterior de toda a obra fica comprometida. Então a gente não pode ter pressa, né? Correr já lá para ler, deixa eu ler o capítulo que me interessa. É uma possibilidade, mas um estudo mais aprofundado precisa ser feito passo a passo. Então, nós continuamos na introdução. Se você perdeu os outros vídeos, pause agora esse vídeo, acesse no meu canal a playlist O Evangelho segundo o Espiritismo e dê uma olhada. São vídeos curtos, nada que você precise perder um tempo imenso. A ideia é essa, trechos pequenos para que você absorva melhor e entenda, né? Como uma comida muito especial, muito fina, você não vai comer até passar mal, você vai em pequenos bocados, e assim nós vamos com o estudo dessa obra. Por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna, desde o início, todas as opiniões. Por que Kardec está dizendo, né, que no começo tem controvérsia e que é assim mesmo? Porque o Espiritismo estava acabando de nascer, era um bebê recém-nascido. Ele surgiu através da comunicação dos espíritos que chegaram e disseram: olha, nós pertencemos a um mundo que coexiste com o seu e do qual vocês não se dão conta. E eles, os espíritos, é que explicaram aos homens como era esse mundo espiritual, que as pessoas não tinham ideia de que ele acontecesse dessa maneira. Então não foi Kardec que existe tal coisa, isso acontece por assim, um assado, não. Foram os espíritos que disseram para Kardec o que acontecia e como acontecia. O mérito de Kardec, imenso, gigante, foi de colocar todas essas informações de uma maneira didática. Ele era um professor, então ele colocou de maneira didática para que nós entendêssemos melhor a grandiosidade do que ele trazia. Ele era o intermediário dessas informações. Os espíritos transmitiam aos médiuns, geralmente através da escrita, a psicografia, e essas mensagens eram enviadas por correio até Kardec, e ele coletava essas ideias e ordenava as coisas. Então, a gente entendendo como é que tudo isso foi no princípio, a gente vai entender sobre o que ele está falando. Ele relata que mais de 1000 comunicações chegaram até ele. E ele diz que o que a maioria dizia, aí estava uma coisa interessante. Se
99 espíritos diziam que era de uma maneira e um dizia de outra, então esses 99 possivelmente estavam com a razão. As divergências de opinião que resultam disso são a consequência inevitável do movimento que se desencadeia. São mesmo necessárias para melhor ressaltar a verdade, e é útil que tenham lugar no começo do movimento para que as ideias falsas sejam postas de lado mais rapidamente. Não é à toa que Kardec era conhecido como o bom senso encarnado. Ele diz assim, olha, existem ideias diferentes, é bom que isso aconteça logo no começo, assim, o que não for verdadeiro já é colocado de lado. Os espíritas que por causa disso têm alguns temores devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Kardec falou isso no século XIX, 1850, 1860. E eu me lembro disso quando eu estava acompanhando um autor espiritual, uma psicografia muito interessante, trazia algumas coisas bacanas, né, muito práticas. De repente, esse espírito se voltou para um assunto um tanto quanto polêmico e resolveu, todos os livros a partir daquele, insistir nesse ponto polêmico e dizer, olha, eu sei que vocês estão aí alvoroçados, mas é assim, essa novidade veio para ficar. Aí você vê, né, Kardec diz que se for verdade de fato, a maioria dos espíritos desencarnados vão nos falar a respeito. E não se falou nada em mais nenhum outro livro psicografado por outros médiuns e outros espíritos não disseram nada sobre aquele assunto. A dedução minha é que aquilo lá deveria ser deixado de lado, pois uma vez que não era transmitido, né, por grande parte dos espíritos, a chance daquilo não ser verdadeiro é muito grande. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Kardec reforça, ele traz informações dadas pelos espíritos, não é invenção dele, não é uma ideia dele. E ele relata em outras obras, inclusive, que muitas vezes ele achava que era de um jeito diferente. E os espíritos vieram e disseram, não, não é desse jeito, é desse aqui. Então, é uma prova que toda essa obra monumental, ela é obra dos espíritos e não se apoia sobre o conhecimento de Kardec, não. Ela está apoiada nas informações dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita, que é uma doutrina, ortodoxia, uma doutrina intransigente e intolerante. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Então ele diz assim, essas ideias, essas opiniões não podem ser fruto unicamente de um homem, quer seja ele encarnado ou desencarnado. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Esta é sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse fixada com um alicerce de base inabalável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um só homem. Kardec coloca em várias situações diferentes que se ele não desse conta de
pegar essas informações dos espíritos, codificar, colocar em ordem, em sequência, outro assumiria o lugar dele. É claro que ele fez isso e muito bem, mas ele sabia que a doutrina espírita não poderia estar alicerçada unicamente em uma pessoa, no caso ele, e muito menos na informação de um único espírito. É por isso que nós dizemos doutrina espírita, ou seja, doutrina dos espíritos, não é invenção de alguém, os espíritos que trouxeram essas informações. É diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um aerópago, que não é um aerópago, é um tribunal de sábios e literatos em Atenas. É diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um aerópago, onde não se impõe nem as sociedades, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as vaidades patrióticas, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões da supremacia individual, porque nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir nossas próprias ideias pelos seus decretos soberanos. Então, se alguém resolver, não, eu vou mudar o espiritismo, agora eu, Liliane, vou transformar, vou modificar as leis que os espíritos trouxeram, porque agora eu descobri que a minha interpretação é melhor. Vou quebrar a cara, porque eu falando isso e o resto falando o contrário, não vai ter chance nenhuma. Apenas ele decidirá todas as questões pendentes de interpretação que silenciarão as discordâncias e dará razão ou não a quem dê direito, né? O tribunal de sabedoria é o conjunto da opinião dos espíritos, é isso que ele diz. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, o que pode a união de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde num oceano, menos do que a voz de uma criança abafada numa tempestade. Então, se eu resolver modificar o espiritismo, não tem futuro isso. Por quê? Porque eu vou estar sendo uma gota d'água num oceano de vozes dizendo que não é dessa maneira. A opinião universal, eis o juiz supremo, é quem se pronuncia em última instância. Ela é formada a partir de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem apenas um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se sobrepor sobre os demais. Nesse imenso conjunto, as individualidades desaparecem, e isto representa uma extraordinária derrota para a vaidade e o orgulho humanos. Então, nós precisamos entender que a força do Espiritismo está na concordância dos ensinamentos dados pelos Espíritos, e que se eles vieram nos trazer esses ensinamentos, é porque Deus assim o quis. Não é alguém que estava lá ocioso, estou sem fazer nada aqui no plano espiritual, tudo muito chato, não tem o que fazer. Vamos conversar com esses encarnados, vamos contar para eles como é isso aqui. Não, tudo é um plano, né, de Deus, para que nós tivéssemos finalmente esclarecidos como eram as relações entre encarnados e desencarnados, porque desde que morreu um espírito, ele tentou de alguma maneira se comunicar com os que ficaram aqui.
Então, o Espiritismo não inventou a sobrevivência do espírito após a morte. Ele apenas especificou, quantificou e qualificou como é que isso acontecia. Foi um movimento, se nós estudarmos um pouco a origem do espiritismo, foi um movimento não só na França, aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, diversos locais, de uma maneira assim assustadora, em muitos casos literalmente, através de pancadas, batidas, barulhos, objetos se deslocando. Aquilo lá pipocou no mundo todo nessa época onde Kardec vivia, né? E ele foi o que falou: pera um pouquinho, deixa eu estudar um pouco isso. E ele foi o instrumento de Deus para colocar em ordem essas informações que os espíritos traziam de maneira esparsa. Um dizia uma coisa, outro outra, ele reuniu tudo, né? É como, mal comparando, se uma pessoa tentasse aprender matemática, mas alguém sabia só a tabuada do 2, o outro trazia a tabuada do 5, a outra do 7. Então, precisa que alguém reúna todas essas informações e coloque de maneira sistemática. Foi o que Kardec fez. Este conjunto harmonioso já se anuncia, e este século XIX, e este século não passará sem que ele resplandeça com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas, pois, daqui para a frente, vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Aquele que estiver indeciso, preste atenção entre os dois sistemas opostos e observará para onde se encaminhará a opinião geral. Este será um indício seguro, no sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos e os diversos lugares em que se comunicam. É um sinal seguro sobre qual dos dois sistemas será o dominante. É claro que Kardec tinha plena consciência de que ele ainda não conseguiria nos trazer todas as informações necessárias. Era necessário que viesse um amadurecimento do encarnado. Então, nós temos, de uma maneira segura, uma leitura muito proveitosa das obras básicas de Allan Kardec. Assim como Moisés construiu a base do judaísmo e depois do cristianismo, com os 5 livros que iniciam o Antigo Testamento, Kardec também inicia a teoria do Espiritismo com esses 5 livros: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Eles são a base da doutrina espírita. Pois bem, eu já li, reli, estudei, me aprofundei, tá tudo ok? Parto para uma segunda etapa. Existem muitos autores que são os clássicos do Espiritismo. Alguns conviveram na época de Kardec, outros um pouco depois. Vou citar rapidamente Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, uma série de outros autores, Leon Denis, não poderia esquecer. Bom, já li, tá tudo ok. Mais modernamente, nós temos a obra imensa de Chico Xavier. Ele foi um instrumento para que uma quantidade muito grande de informações chegassem até nós. Eu sugiro que você se debruce sobre o estudo do livro Nosso Lar e a série A Vida no Mundo Espiritual. Eu já assisti o filme, tá?
leia o livro, você vai ver detalhes que você nem imagina, passam totalmente despercebidos. E eles eram, na época, ensinamentos muito avançados e ainda são até hoje. Eu espero que a gente esteja novamente juntos no próximo vídeo, onde nós continuaremos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser, deixe o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, vou tentar responder. Uma sugestão, se inscreva, curta, compartilhe. É muito bom estarmos juntos nesse estudo dessa obra fabulosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Até mais.